Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Maurício Barbosa e nesta aula nós vamos aprender a resolver sistemas lineares 3x3 utilizando da regra de Cramer. A regra de Cramer é uma regra que baseia-se no cálculo de determinantes para nós resolvermos um sistema linear caso ele possua solução. Bom, vamos direto para um exemplo. No caso aqui nós temos este sistema linear, x menos y mais e igual a 3, 2x mais y menos e igual a 0, 3x menos y mais 2e é igual a 6. Bom, a regra de Cramer, ela nos diz o seguinte: nós devemos primeiro calcular o que nós chamamos de determinante principal. Eu vou denotar aqui por D o determinante principal. Este determinante ele é calculado pegando-se os coeficientes das incógnitas do nosso sistema. Bom, eu vou colocar aqui então a barrinha do determinante e eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar 1, 2 e 3, que são os respectivos coeficientes da incógnita x. O número 1 no x da primeira linha, o número 2 no x da segunda linha e o número 3 no x da terceira linha. Agora, na sequência, nós pegaremos os coeficientes da incógnita y. No caso aqui, menos 1, 1 e menos 1. E por fim, nós vamos pegar os coeficientes da incógnita z, que são 1, menos 1 e 2. Pronto. Este aqui é o que nós chamamos de determinante principal, denotado simplesmente pela letra D. Agora vamos resolver este determinante utilizando da regra básica. Nós podemos fazer o seguinte, podemos repetir essas duas primeiras colunas, vou colocar aqui 1, menos 1, 2, 1 e 3 e menos 1. Cálculo de determinante, podemos utilizar esse procedimento. Vamos repetir as duas primeiras colunas ao lado direito e vamos efetuar agora a multiplicação das diagonais, ou seja, vamos pegar aqui 1 vezes 2, que é igual a 2. Vamos pegar menos 1 vezes menos 1 vezes 3, que resulta no número 3, então vai ficar aqui mais 3. E vamos pegar 1 vezes 2 vezes menos 1, que resulta em menos 2. Então, essas são as multiplicações das diagonais principais. Agora, vamos multiplicar as diagonais secundárias, ou seja, nessa direção. 1 vezes 1 vezes 3. Veja, 1 vezes 1 vezes 3 resulta em 3 positivo. Mas como nós estamos multiplicando as diagonais secundárias, nós vamos colocar 3 negativo aqui. Então, menos 3. Continuando, 1 vezes menos 1 vezes menos 1 resulta em 1 positivo. Só que nós vamos colocar aqui 1 negativo. Vamos inverter o sinal. E, por fim, menos 1 vezes 2 vezes 2 resulta em menos 4. E nós vamos colocar aqui mais 4. Bom, resolvendo então essa soma, 2 simplifica com este menos 2, o mais 3 simplifica com este menos 3, e por fim, 4 positivo com menos 1 resulta em 3. Então, o determinante principal, vamos anotar aqui, ele resulta no número 3. Pronto. Então, o primeiro passo é encontrar o determinante principal. Continuando agora, vamos encontrar este determinante aqui, que eu vou denotar por dx.
O dx também é um determinante e nós vamos calculá-lo da seguinte forma. Vamos pegar essas duas colunas da direita do determinante principal e vamos repeti-las. Então, no caso, fica 1, fica menos 1, 1 e menos 1, e aqui fica 1, menos 1 e 2. E veja, os coeficientes que correspondem à incógnita x, nós vamos substituí-los pelos coeficientes independentes do sistema. Se nós olharmos aqui, os coeficientes independentes do sistema são esses aqui ao lado direito da igualdade, o 3, o 0 e o 6. Então, vamos colocá-los aqui na primeira coluna do nosso determinante, na coluna que tinha antes os coeficientes de x do determinante principal. Então, vamos colocar aqui 3, 0 e 6. E calculando este determinante, utilizando do mesmo procedimento, vamos pegar as duas primeiras colunas e repeti-las aqui. Então, 3, menos 1, 0, 1, 6 e menos 1. E agora vamos efetuar o cálculo do determinante multiplicando as diagonais. 3 vezes 1 vezes 2, que resulta em 6 positivo, menos 1 vezes menos 1 vezes 6, que também resulta em 6 positivo, e 1 vezes 0 vezes menos 1, que resulta em 0, mas eu vou colocar aqui menos 0 só para indicar o resultado, embora ele não interfira em nada. Agora as diagonais secundárias. Bom, 1 vezes 1 vezes 6 dá mais 6. Só que lembre-se, as diagonais secundárias, vamos inverter o sinal dos resultados. Se deu mais 6, vamos colocar aqui menos 6. 3 vezes menos 1 vezes menos 1, 3 positivo. Colocamos aqui 3 negativo. E por fim, menos 1 vezes 0 vezes 2 resulta em menos 0. Só que vamos inverter o sinal também, colocar aqui mais 0, embora o 0 não represente interferência nenhuma aqui. Então veja só, podemos simplificar este 6 positivo com esse 6 negativo, esses zeros não resultam em nada, e por fim, mais 6 com menos 3 resulta em 3. Então, o dx também é igual a 3, certo? O d, que é o determinante principal, é igual a 3, e o dx também foi igual a 3 aqui na nossa conta. Agora vamos calcular o dy. Veja só, vou colocar aqui dy, e o dy será o seguinte. Vamos pegar todos os números do determinante principal, exceto os coeficientes de y. Então, vamos colocar aqui o 1, o 2, o 3. Vamos colocar o 1, menos 1 e 2. E veja, ali no centro deste determinante, que seriam os coeficientes de y, vamos colocar os coeficientes independentes, que são eles 3, 0 e 6. E vamos resolver este determinante também, utilizando já do método conhecido. Então, vamos repetir as duas primeiras colunas, 1, 3, 2, 0, 3 e 6, e vamos efetuar a multiplicação das diagonais. Então, ficará 1 vezes 0 vezes 2, que resulta em 0, 3 vezes menos 1 vezes 3, que resulta em menos 9, e 1 vezes 2 vezes 6, que resulta em mais 12. Agora, 3 vezes 0 vezes 1,
resulta em 0, então vamos colocar aqui menos 0. 6 vezes menos 1 vezes 1 resulta em menos 6, só que colocaremos aqui mais 6. E agora 2 vezes 2 vezes 3, 12 positivo, colocaremos aqui 12 negativo. Bom, os zeros podemos desconsiderar. Mais 12 com menos 12 são cancelados. E, por fim, menos 9 com mais 6 resulta em menos 3. Ou seja, o dy é igual a menos 3. Então, temos o determinante principal, temos o dx e também temos o dy. Veja só, o determinante que corresponde à incógnita z, que eu colocarei aqui em cima, que seria o dz, ele seria calculado da seguinte forma. Vamos pegar aqui os coeficientes correspondentes ao x e ao y, que são 1, menos 1, 2 e 1, 3 e menos 1. E vamos agora, no lugar dos coeficientes que seriam da incógnita z, vamos colocar os coeficientes independentes. 3, 0 e 6. Pronto. Esse aqui é o dz. Se nós resolvermos este determinante, utilizando do processo já conhecido, nós chegaremos no seguinte resultado. Chegaremos que o dz é igual a 3 positivo. Bom, tendo em mãos agora o determinante principal, o dx, o dy e o dz, nós podemos agora encontrar a solução desse sistema fazendo o seguinte procedimento. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar agora somente esses respectivos resultados. Vou colocar aqui o dz igual a 3. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o determinante principal, o dx, o dy e o dz, que já estão calculados, e utilizando desses valores, vamos agora montar a solução do nosso sistema linear. Bom, tendo então esses valores definidos aqui, temos o seguinte, que o valor dx do nosso sistema, ele é calculado escrevendo dx sobre d. O y, ele é calculado fazendo dy sobre d. E, por fim, o z, ele é calculado fazendo dz sobre d. Então, o x é o dx, que é 3, sobre o d, que também é 3, ou seja, x é igual a 1. O y é dy sobre d, que é menos 3 sobre 3, que resulta em menos 1. E o z é dz sobre d, que é 3 dividido por 3, que também é igual a 1. Ou seja, x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 1 são os valores das respectivas incógnitas, e esta é a solução do nosso sistema de equações lineares. Bom, este sistema, como nós determinamos os valores das incógnitas, esse sistema é um sistema possível e determinado. Só que nós sabemos que um sistema ele pode ser possível e determinado, pode ser possível e indeterminado, e ele pode ser um sistema impossível. Bom, dependendo dos resultados destes determinantes, nós vamos classificar o nosso sistema de acordo com essas 3 possibilidades. Veja só, vamos anotar aqui as 3 situações que podem acontecer.
Então, veja só. A primeira situação que pode acontecer é um sistema, ele pode ser um sistema possível e determinado, e ele será um sistema possível e determinado se o determinante principal for diferente de zero. Essa é a única condição. Então, ele vai ser um sistema possível e determinado se o determinante principal for diferente de zero. Este sistema acima que nós acabamos de resolver, o determinante principal dele é diferente de zero e, portanto, ele é um sistema possível e determinado. Inclusive, nós achamos a solução do mesmo. Bom, uma segunda situação que pode acontecer é termos um sistema possível e indeterminado. Nós teremos um sistema possível e indeterminado se todos os determinantes forem iguais a zero, ou seja, o determinante principal, o dx, o dy e o dz. No caso aqui nós temos essas três incógnitas. Então, o d, que é o determinante principal, o dx, o dy e o dz, se todos eles forem iguais a zero, nós teremos um sistema possível e indeterminado. E por fim, podemos ter também um sistema impossível. Nós teremos um sistema impossível se acontecer o seguinte: se o determinante principal for igual a zero e o dx for diferente de zero, ou o dy for diferente de zero, ou o dz for diferente de zero. Ou seja, se o determinante principal for igual a zero e um dos outros determinantes, se apenas um dos outros determinantes for diferente de zero, então já será um sistema impossível. Então temos essas três possibilidades com relação a um sistema linear. Eu espero que esta breve aula tenha te ajudado e, por enquanto, é só. Um grande abraço e até a próxima.